Hoje a gente vai conversar um pouquinho, como a Mili já falou, sobre os capítulos 17 e 18 do Código de Normas, eu e a Monique. E o capítulo 17, ele fala sobre a incorporação imobiliária e a instituição de condomínio, que vai do artigo 1070 até o artigo 1130. Antes da gente iniciar, falar um pouquinho dos artigos, eu trouxe aqui para vocês só um conceito básico da diferença entre a incorporação e a instituição de condomínio. A incorporação é quando o imóvel está em construção, ou seja, a obra ainda não foi finalizada. E no caso da instituição de condomínio, a construção já foi realizada, ou seja, a obra já está concluída. E aqui um adendo bem importante é que as unidades autônomas em construção, ou seja, que ainda estão na planta, elas só podem ser comercializadas se houver o registro da incorporação na matrícula. Artigo 1170. A incorporação imobiliária é regulada pela Lei 4.591, a partir do seu artigo 28, sendo a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas para alienação total ou parcial. Parágrafo único. A atividade de incorporação imobiliária também será possível sobre terreno isolado, seja na modalidade de construção de casas isoladas ou geminadas, e no primeiro caso, prescindirá de posterior instituição de condomínio, devendo ser promovida por uma das pessoas indicadas no artigo 31 da Lei 4.591 ou no artigo 2º-A da Lei 6766/79. O artigo 1071, ele traz o rol de todos os documentos necessários para o registro da incorporação imobiliária. É a mesma documentação que consta lá na Lei 4.591, é um rol de documentos bem extensos, que vai de requerimento, memorial, projeto aprovado. E aqui a gente decidiu trazer os incisos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que fala sobre a necessidade da apresentação das certidões em nome do proprietário incorporador e também do imóvel, que podem ser tanto positivas ou negativas, e que servem para comprovar a idoneidade do incorporador, para a gente conseguir verificar se ele realmente vai conseguir ou não concluir esse empreendimento. O inciso 11 fala sobre o alvará de construção com prazo de validade vigente. A gente já vai voltar e falar um pouquinho depois sobre as certidões, mas sobre esse alvará de construção, o projeto aprovado aqui pela Prefeitura de Joinville, ele já contém essa informação do alvará dentro do projeto aprovado. E se esse prazo de validade estiver expirado, a gente precisa solicitar do incorporador uma declaração informando se as obras foram iniciadas e a sua data de início. Aqui a gente trouxe para vocês um modelinho do projeto digital aprovado pela Prefeitura Municipal de Joinville, e é com base nessa informação que a gente consegue verificar se está expirado ou não. Então consta a data do processo deferido, consta que o alvará tem validade de 12 meses para início da obra, e se durante a análise da incorporação a gente verificar que excedeu esse prazo, então a gente precisa solicitar aquela certidão do incorporador para comprovar que as obras já foram iniciadas. Aqui, voltando a falar um pouquinho das certidões, o parágrafo 4º, ele nos fala que a gente pode aceitar o andamento processual para dispensar as narrativas e petições iniciais. Como aquelas certidões elas podem ser positivas, quando a certidão é positiva, a gente precisa fazer análise para verificar se esse processo tem relação ou não com o empreendimento, se o valor da cessão pode ou não influenciar na conclusão desse empreendimento. Então, antes a gente tinha necessidade da solicitação da narrativa e de petição inicial, que era um motivo grande de nota de exigência, porque normalmente não era apresentada, e hoje o código ele possibilita a substituição por a impressão do andamento do processo digital. Então, para a gente ficou algo bem didático na análise. Artigo 1072. O prazo de validade das certidões terá como referência a data da prenotação do requerimento da incorporação. E parágrafo único. Na hipótese de cancelamento do protocolo, o prazo de validade das certidões será reanalisado na data da nova prenotação. O artigo 1074 é uma novidade no registro de imóveis. Ele fala que no registro da incorporação ficará consignada como ato de averbação a existência das certidões positivas, porque antes essa informação era mencionada dentro do ato da incorporação, e hoje o código traz essa novidade e a gente faz uma averbação sem valor para publicizar essas certidões positivas. Artigo 1077. Aplica-se essas normas, no caso das certidões, nos casos de retificações ou alterações no registro de incorporação, devendo ser apresentadas novas certidões e somente os documentos que eventualmente tenham sofrido alteração. Ou seja, no caso das retificações de incorporação, a gente precisa solicitar novamente todas essas certidões caso elas estejam vencidas. Parágrafo único.
Verificando o oficial que houve alteração substancial do objeto da incorporação que descaracteriza o empreendimento, deverá ser promovido o cancelamento da incorporação anterior e o registro de uma nova com a apresentação de documentação pertinente. Ou seja, se na matrícula do imóvel já existe uma incorporação de 2 casas geminadas e agora na incorporação de condomínio a gente vai alterar para que seja um prédio comercial, a gente considera que é uma alteração bem considerável. Então, nesse caso, a gente faz o cancelamento da incorporação e faz o registro de uma nova. O artigo 1078 também é uma novidade para o registro de imóveis. Ele fala sobre a concretização da incorporação imobiliária e que fala que considera-se concretizado o registro de incorporação para fins do artigo 33 da 4.591 quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: formalização da alienação ou da oneração de alguma unidade futura, comprovada mediante apresentação de instrumento de promessa de compra e venda ou da venda definitiva, contratação de financiamento para a construção ou início das obras do empreendimento a ser comprovada mediante declaração do incorporador. Parágrafo único. Será averbada a concretização da incorporação nos termos desse artigo, a fim de possibilitar a dispensa da revalidação prevista no parágrafo único do artigo 33 da Lei 4.591. Ou seja, a incorporação imobiliária ela tem um prazo de 180 dias. Se for apresentado algum ato posterior e essa incorporação estiver vencida, há necessidade de solicitar a revalidação de incorporação. Antes desse artigo, o que acontecia? Quando era apresentada alguma compra e venda, ou registro de hipoteca, de permuta ou de compra e venda em uma unidade das matrículas filhas, a gente fazia o registro. Só que quando viesse uma nova, a gente precisaria verificar em todas as matrículas filhas se, num primeiro momento, já houve o registro dentro do prazo de validade dessa incorporação. Hoje, essa averbação de concretização, ela facilita muito a nossa análise, porque lá na matrícula mãe é feita uma averbação, que a gente faz a cobrança sem valor, e lá a gente menciona, até trouxe para vocês aqui, que tendo em vista a formalização da alienação de unidades, a gente comprova, com base na apresentação do instrumento, nesse caso aqui de promessa de compra e venda, e a gente averba a concretização, ou seja, como essa informação já está na matrícula mãe, se for apresentada qualquer outra transferência, a gente já sabe que essa incorporação já está concretizada, ou seja, o incorporador ele já firmou o compromisso de entregar essa unidade porque ele já vendeu. Então é uma forma da gente comprovar que efetivamente essa incorporação vai ser finalizada. Artigo 1079. É juridicamente possível, ainda que antes do protocolo da incorporação, o registro do negócio de permuta ou promessa de permuta de terreno por unidades autônomas futuras ou de parte ideal de terreno por acessões correspondentes a unidades futuras a serem edificadas no próprio terreno, que é um procedimento que a gente já praticava no registro de imóveis, que é mesmo antes de registrada ou protocolada a incorporação, há a possibilidade do registro de permuta ou promessa de permuta do terreno por unidades futuras. O parágrafo 3º fala que no caso de permuta definitiva deverá ser feito o registro da transferência no terreno e na sequência verbada para fins de publicidade a notícia de que há unidades autônomas a construir sobre o imóvel que foram convencionadas em pagamento do terreno. E o parágrafo 4º, que a verbação prevista no anterior deverá ser transportada para as unidades atingidas após o registro da incorporação ou da instituição de condomínio ou para todas, caso tenham sido determinadas, que também já é um procedimento que a gente praticava aqui no primeiro registro de imóveis, que é a verbação de permuta pendente nas filhas, que foram as unidades objetos da permuta. Artigo 1078. Esse artigo aqui fala sobre algo que até então era um pouco polêmico no setor de registro, porque tinha muitos colegas que pensavam que sim, que havia a possibilidade de não haver a área comum no empreendimento, tinha colegas que não tem como a gente fazer o registro sem mencionar, então o Código de Normas veio para esclarecer essa situação, e o 1081 fala de uma forma bem didática que a ausência de área comum não impedirá a constituição do condomínio por unidades autônomas, ainda que de casas geminadas, ou seja, a desnecessidade da existência de área comum. E o artigo 1105 fala que, havendo aprovação municipal, o enquadramento das casas geminadas será de condomínio edilício, mesmo que essas possuam a área de uso comum igual a 0. Aqui a gente entrou na instituição de condomínio. O artigo 1092 fala sobre a atribuição ou divisão de unidades autônomas.
O inciso primeiro fala que, havendo sobre o terreno um condomínio geral e pretendendo os proprietários ou titulares de direito e ação sobre o imóvel instituir um condomínio edilício e dividir tais unidades entre si, deverá constar do memorial de instituição de condomínio e da escritura pública de atribuição de propriedade, que deve ser apresentada concomitante à divisão e atribuição de propriedade sobre as unidades autônomas. E o segundo fala que a atribuição de unidades autônomas em razão de cumprimento de contrato de permuta de terreno por unidade construída insere-se na regra do inciso acima. Ou seja, eu sou proprietária juntamente com mais 3 proprietários na matrícula. Eu vou fazer a instituição de condomínio de 4 casas geminadas. Se eu quiser já realizar essa divisão, ou seja, cada proprietário já vai ficar com uma casa, eu posso apresentar juntamente com a instituição de condomínio essa divisão da propriedade. E o parágrafo segundo é bem importante também, porque ele traz que os registros decorrentes desse artigo não se aplicam à ficção de ato único, ou seja, a gente cobra o registro com valor para cada transferência. Artigo 1093. A solicitação da atribuição de propriedade, não efetuada concomitantemente à instituição de condomínio, configura alienação de unidades autônomas, devendo o ato ser praticado com as formalidades pertinentes, na qual deverá constar a apresentação da certidão de quitação ou não incidência do imposto de transmissão. Então, a gente trouxe aqui um quadrinho para exemplificar e ficar um pouquinho mais didático para a gente, que fala que quando for apresentada concomitante à instituição de condomínio, a gente pratica um R com valor, sem o ITBI e com a apresentação da escritura pública de atribuição de propriedade. Já se essa documentação for apresentada separada da instituição de condomínio, a gente pratica um R com valor, com a cobrança do ITBI e mais a escritura pública de transferência de propriedade. São 2 procedimentos diferentes, de acordo da ordem que ela for apresentada, concomitante à instituição ou separada da instituição de condomínio. O artigo 1096, ele traz que a convenção de condomínio, quando ela for registrada juntamente com a incorporação, fica dispensada a minuta da futura convenção. A minuta da futura convenção, ela é um documento que consta lá no artigo 1071 e também na lei 4.591, mas se no registro da incorporação já for apresentado e solicitada o registro dessa convenção de condomínio, não há necessidade de apresentar a minuta da futura convenção, porque ela já está sendo registrada naquele momento. Então, não faz sentido ela ser apresentada novamente. O artigo 1104, ele fala sobre a extinção do patrimônio de afetação, que fala que ele vai ser extinto pela satisfação dos seguintes requisitos em conjuntos: averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes, e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento. O inciso segundo fala que pela revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídos aos adquirentes as quantias por eles pagas, ou de outras hipóteses previstas em lei, ou pela liquidação deliberada pela Assembleia Geral. O parágrafo 1º, ele fala que, na hipótese prevista do inciso 1º, que são o cumprimento de todos aqueles requisitos, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda, acompanhado do respectivo termo de quitação da instituição financiadora da construção, importará a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Esse sem necessidade de averbação específica, no próximo slide a gente vai eu vou falar um pouquinho com vocês, porque o nosso procedimento é um pouquinho diferente do que consta no parágrafo. E o parágrafo 2º fala que, por ocasião da extinção integral das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento e após a averbação da construção, a afetação das unidades não negociadas será cancelada a requerimento do proprietário, do incorporador, essa é uma informação bem importante, até por isso que ela está aqui em negrito, mediante averbação sem conteúdo financeiro, ou seja, uma averbação sem valor, do respectivo termo de quitação integral na matrícula matriz do empreendimento ou nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas. E o parágrafo 3º fala que o incorporador igualmente poderá requerer a averbação do cancelamento do patrimônio de afetação das unidades não negociadas após a averbação da construção, nos termos do parágrafo 2º, caso não tenha havido financiamento da obra ou tenha ocorrido a quitação da dívida antes da averbação do habite-se. Ou seja, resumindo, no caso da cobrança de emolumentos, se as unidades foram alienadas, como o parágrafo 1º ele entende
que não há necessidade de averbação porque é uma extinção automática, para a matrícula ficar mais didática, para ter esse cancelamento, para a certidão sair negativa e para a nossa leitura até na matrícula ficar mais fácil, a gente realiza uma averbação, mas como não existe essa previsão na legislação, a gente realiza a averbação sem a cobrança de emolumentos. Já no caso das unidades alienadas, a gente realiza a averbação do patrimônio de afetação, mas aí com a cobrança de uma averbação sem valor. Artigo 1111. Aqui a gente já entrou na parte de condomínio de lotes, onde fala que para o registro da instituição do condomínio de lotes deverá ser comprovada a aprovação do órgão municipal competente. Parágrafo único. Salvo autorização expressa do INCRA, somente se admitirá o condomínio de lotes para fins urbanos em zonas rurais, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Ou seja, condomínio de lotes em área rural apenas quando houver a anuência do INCRA. Artigo 1117. Quando a instituição do condomínio de lotes não vedar expressamente, poderá ser instituído condomínio edilício sobre a unidade autônoma. Ou seja, antes de constituir um condomínio edilício em um lote de condomínio, a gente precisa verificar se há essa vedação. Caso não haja essa vedação, o protocolo poderá ser registrado. Então, o artigo 1117 fala que se eu já tenho um lote que faz parte de um condomínio de lotes, mas nesse lote eu quero instituir 2 casas geminadas, se o condomínio não vedar esse tipo de atividade, a instituição do condomínio nesse lote que já está ali instituído, a gente pode, sem problema nenhum, fazer a instituição dessa casa geminada. Então, a gente precisa verificar se há essa vedação expressa e, não tendo vedação expressa, o protocolo pode ser registrado normalmente. Bom, a gente trouxe aqui, na parte do uso capião extrajudicial e na parte da incorporação imobiliária, que abrange ali a instituição, condomínio de lotes, apenas aqueles artigos do Código de Normas que realmente alteraram os nossos procedimentos, né? A gente procurou não trazer toda a legislação, porque senão ficaria uma aula extremamente extensa, e para a gente ser mais didático, mais objetivo, a gente trouxe então aquilo que faz parte do nosso procedimento do dia a dia, tá? Então, o uso capião extrajudicial já é um instituto bastante conhecido nosso, né? Já fazemos há muito tempo. Então, eu trouxe aqui só um conceito básico para exemplificar, que é o uso capião é o modo de aquisição originária da propriedade móvel e imóvel mediante a posse qualificada da coisa pelo prazo legal. E, claro, tendo ali o cumprimento daqueles requisitos, que são o animus domini, que é agir como se dono fosse, a posse mansa, pacífica e ininterrupta. E a legislação traz ali o tempo de posse que eu tenho que cumprir para poder fazer esse uso capião. E aí na legislação a gente tem algumas modalidades que trazem 15 anos, outros precisam da posse de 10, outros de 5 e até de 2 anos. Aqui a gente não vai trazer a fundo essa questão ali do tempo de posse, porque a gente está tratando do Código de Normas, né? Então, em outras aulas a gente já tratou. Vou deixar um card aqui no YouTube com as aulas anteriores, né? Então, se quiser verificar um pouquinho mais sobre o uso capião, a gente pode acessar essas outras aulas. A previsão legal do uso capião extrajudicial. Inicialmente, ele foi inserido lá dentro do Código Civil, onde a gente só tinha uso capião judicial. Inicialmente, o uso capião era só tramitado pela via judicial. E aí, com a inclusão do artigo 216A na Lei 6.015, as serventias extrajudiciais também passaram a receber esse tipo de protocolo, né? Esse instrumento. Então, com prazer, nós recebemos, né, esse instituto também para a gente poder fazer análise, algo que desafogou bastante o judiciário. Concomitantemente, também auxiliou bastante nossos usuários que conseguem fazer a tramitação do uso capião com um pouco mais de agilidade. Também temos aqui o provimento 65, que hoje já está revogado, mas que está dentro do Código Nacional de Normas, no provimento 149, nos artigos 398 e subsequentes. E o provimento 65 é assim uma cartilha do uso capião. Quer aprender o uso capião? Leia o provimento 65. Ele tem tudo muito explicadinho, eu acho assim extremamente didático. Eu sou provimento 65 lover, porque é muito fácil de entender o uso capião e a documentação através desse provimento que agora está dentro do Código Nacional de Normas, mas
o Código Nacional, o Código de Normas de Santa Catarina, ele conseguiu aprofundar ainda mais e trazer uma facilidade de entendimento para o uso capião, né? Então a gente começa aqui pelo artigo 1131, que diz que sem prejuízo da via jurisdicional é admitido o pedido de uso capião extrajudicial que será processado diretamente perante o ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver situado o imóvel uso capiendo. Essa é uma transcrição lá do artigo 216A da Lei 6.015, né? Ele traz igualzinho ali o que tem lá na Lei 6.015 e é só mesmo para dar uma introdução e reforçando aqui que o uso capião ele vai ser processado na circunscrição de onde esse imóvel está localizado, né? Eu não posso fazer um uso capião lá de Itapuá aqui em Joinville, né? Ou um uso capião de um imóvel que está situado ali na circunscrição do segundo registro, não posso fazer aqui no primeiro. Então, ele vai sempre seguir a circunscrição. Já entrando um pouquinho na documentação, o parágrafo único também do artigo 1131, ele fala sobre as certidões negativas, que é uma documentação que precisa ser apresentada no uso capião. São as certidões negativas dos distribuidores de ações em nome dos titulares do domínio. O que acontece? Algumas vezes esses titulares do domínio, né, o proprietário lá da matrícula, já é falecido há muito tempo, nessa matrícula eu não tenho a qualificação dele, a gente não consegue localizar em lugar nenhum um CPF, uma filiação, e aí isso impossibilita a solicitação dessas certidões negativas por fórum ou via online. Então, o Código de Normas traz a dispensa da solicitação dessas certidões negativas quando a obtenção for impossível pelo desconhecimento dos dados de qualificação pessoal. Já no artigo 1132, ele diz que o requerimento acompanhado dos documentos que instruírem será autuado pelo oficial de registro de imóveis competente e tramitará exclusivamente em meio digital através da Central Eletrônica de Serviços Compartilhados. Esse mesmo artigo, né, o que diz aqui o artigo 1132, também é utilizado para a dedicação compulsória, que a gente já teve aula com as meninas ali, a Suza e a Tamires. Então, uso capião só tramita via online. A gente não recebe mais a documentação no balcão de atendimento. O usuário tem que fazer esse protocolo pela plataforma e pela plataforma oficial, que é a Central Eletrônica de Serviços Compartilhados, o SAEC, né, a ONR. Essa documentação ela vai vir online, nos mesmos moldes lá que traz também na dedicação compulsória, na ato digital ou digitalizada pelo advogado com uma declaração falando que a documentação original ele tá em posse do advogado, mas havendo dúvida fundada quanto ao documento digital apresentado, o oficial de registro poderá exigir a apresentação da via física deste. Então, se a digitalização não está muito boa, ou se tem alguma coisa ali naquele instrumento que ele trouxe que está me deixando uma dúvida, eu posso pedir essa documentação física para a gente fazer uma análise mais minuciosa. 1133. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice e a correta escrituração das transações, para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários. Ele fala que tem que ser apresentado o motivo da não escrituração, né? Então, para fazer uso capião, não se faz uma escritura de transferência, são apresentados outros documentos, porém ele vai ter que dizer por que não lavrou-se a escritura. Pode acontecer em alguns casos que esse usucapiente ele comprou um imóvel de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela está ativa, ela está presente no mercado, mas ele resolveu trazer um usucapião porque ele queria burlar um imposto, ele não queria pagar as custas da escritura e falou, vou fazer por usucapião, que é mais fácil. Mas, gente, por que ele não lavrou a escritura? Ele não pode utilizar o Instituto do Usucapião para burlar essas questões. O Instituto do Usucapião não pode ser deturpado dessa forma. A gente precisa fazer essa análise e aí ele tem que trazer o porquê ele não está seguindo o procedimento correto. E aí, no parágrafo 1º, ele diz que considera-se justificado o óbice nas seguintes hipóteses. Quando se tratar de um imóvel invadido,
Porque, obviamente, ele não vai ter ali um contrato, ele não teve esse contato com o proprietário da matrícula, não teve essa compra e venda. Quando não for localizado o alienante, quando houver extinção irregular da pessoa jurídica que alienou o imóvel, que é nesse caso da pessoa jurídica, posso ter comprado uma pessoa jurídica que hoje não mais existe, a gente não localiza mais os sócios, ok, vamos fazer então por uso capião, porque não tem como a gente lavrar uma escritura. O imóvel uso capião estiver situado em loteamento irregular ou clandestino, houver recusa em realizar o inventário por parte dos herdeiros do alienante, ou houver inventários sucessivos que levem a excessiva onerosidade. Agora sim, falando sobre a incidência do imposto. Por ser uma aquisição originária, não tem o imposto, porém aquelas documentações apresentadas para posse, se fossem apresentadas para registro, teriam incidência de imposto, né? Que é o caso das sessões de promessa de compra e venda, transmissões causa-mortes. Então ele protocola aqui o uso capião e ele traz ali vários contratos para justificar o tempo de posse. Esses contratos a gente não vai fazer o registro e por isso não haverá a incidência do imposto. A gente só vai fazer o registro do uso capião. Então, toda essa documentação apresentada para comprovação da posse também não terá a exigência tributária. Sobre a notificação dos entes públicos, após toda a análise da documentação, a gente precisa encaminhar esses documentos para que os entes públicos se manifestem em relação a esse uso capião. Então, após analisada a documentação, a gente encaminhando a documentação, os entes públicos têm um prazo de 15 dias para manifestação e se eles ficarem silentes até esse prazo, a gente interpreta como concordância. Já no parágrafo 1º, ele diz que nas notificações por remessa para correio eletrônico ou plataforma eletrônica, o prazo de manifestação do caput começará a fluir no dia útil seguinte à remessa do correio eletrônico ou cadastramento na plataforma. Então, essa aqui também é uma novidade, a notificação eletrônica dos entes públicos. Hoje, o primeiro registro de imóveis só faz a notificação dos entes públicos eletronicamente, pela Prefeitura via e-mail, pela SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, pela plataforma deles, pelo Estado também pela plataforma digital, e a gente começa a fazer a contagem desse prazo de 15 dias no dia seguinte da nossa protocolização da documentação lá na plataforma eletrônica. E aí eu trouxe um adendo aqui, que é a Lei Complementar 755, que é nosso regime de emolumentos, e ele diz que deve haver a cobrança da notificação eletrônica. Então, embora a gente não utilize o correio para fazer essa notificação, ou a gente não utilize também o RTD, precisa haver a cobrança de emolumentos nessas notificações. E no parágrafo 3º, também uma informação bastante importante, ela fala que será admitida a manifestação do poder público em qualquer fase do procedimento antes do registro. Então, digamos que decorreu esse prazo ali de 15 dias para a manifestação, é o 17º dia, veio o Estado falando, eu fiz análise aqui, mas faltou um documento. Ou esse documento não foi apresentado no formato que eu preciso. E o registro de imóveis ainda não registrou, por algum outro motivo. Ele está esperando mais algum documento, ainda não chegou na vez daquele protocolo para ser registrado, mas o ente público se manifestou. A gente vai acolher essa manifestação, ainda que fora do prazo dos 15 dias. No parágrafo 4º do artigo 1134, ele diz que apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o oficial notificará o interessado, a fim de que no prazo de 5 dias úteis atenda a manifestação do ente público impugnante, sob pena de indeferimento e encerramento do pedido de uso capião. Essa também é uma novidade bem importante para a gente, que é a implementação de um prazo para adequação da documentação depois dessa manifestação do ente público. Então, o ente público se manifestou, disse que precisa de um documento específico, a gente vai repassar essa exigência ao usuário, ele terá um prazo de 5 dias úteis para responder essa exigência. Não respondendo, o protocolo vai ser cancelado e também com a cobrança do cancelamento de protocolo. Na hipótese de se tratar de uso capião em cuja área da matrícula tenha sido alienada sob a forma de partes ideais, aplicar-se-á, no que couber, o procedimento de extremação, dispensada a anuência dos demais coproprietários
não confinantes do imóvel usucapiando. A gente também já teve aula de extremação, a gente já está craque, né, na extremação. E aí ele traz que o usucapião, aqui é um exemplo que eu posso aplicar mais em imóveis rurais, aqueles imóveis bem grandes, que aí o proprietário da matrícula ele foi loteando e aí tem toda a área já foi vendida para cada um dos compradores. E aí o meu usucapião que eu tenho é aqui no cantinho, e aí eu confronto só com um comprador aqui, um comprador aqui. Eu preciso da notificação de todos os compradores daquela área gigante? Não. Eu preciso só da anuência desses proprietários que fazem ali confrontação com a minha área usucapida. O Código de Normas também trouxe um prazo para cumprimento da nota de exigência. Lá no provimento 65, ele já falava da desídia da parte, que autorizava o cancelamento do protocolo, mas ele não trazia um prazo para essa desídia. A desídia que a gente fala é ele ficar inerte. A gente faz uma nota de exigência e ele nunca mais cumpre. Aí aquele protocolo vai ficar vigente para o resto da vida? Não. A gente pode fazer o cancelamento e aí o Código de Normas trouxe o prazo de 20 dias úteis para cumprir as exigências formuladas pelo oficial de registro, cancelando-se o protocolo por desídia, caso não haja manifestação no referido prazo. Aqui bem importante, estando o novo pedido sujeito a recolhimento de emolumentos, de processamento e de nova prenotação. Então, a gente fez a nota de exigência, a gente vai dar 20 dias úteis para ele fazer o cumprimento dessa exigência. Passados os 20 dias, ele não se manifestou, a gente vai cancelar o protocolo e caso ele retorne com o cumprimento dessa exigência depois do prazo de 20 dias, a gente vai fazer a cobrança do cancelamento de protocolo e ainda a cobrança de processamento. Então, vai ser um novo processamento. No artigo 1140, caso se verifique divergências entre o memorial apresentado pelo requerente e aquele objeto de certificação pelo INCRA, a diferença poderá ser relevada se acompanhada de declaração do responsável técnico, informando que decorre da utilização de técnicas diferentes de medição, mas que as descrições se referem ao mesmo perímetro, hipótese em que prevalecerá o memorial certificado pelo INCRA. Então, nesses casos que a gente aponta divergência, pode ser apresentada uma declaração do responsável técnico. 1141. Se a área usucapida for maior que a constante na matrícula ou transcrição, deverá o requerente indicar na petição inicial a razão da diferença e se há outra área matriculada ou não objeto da usucapião. Esse artigo ele vai se aplicar nos casos em que eu tenho uma matrícula, digamos que ela tem 10 mil metros quadrados e o usucapiente está vindo aqui, usucapi 12 mil metros quadrados daquela matrícula. Aí a gente, opa, mas essa matrícula aqui tem 10 mil, como é que ele está usucapindo 12 mil? Então, no requerimento, ele vai ter que falar que, não, eu estou usucapindo os 12 mil, na matrícula está 10 mil, mas essa matrícula sempre teve 12 mil. É só essa matrícula que eu estou usucapindo. Ou ele vai falar, ah, não, eu estou usucapindo realmente 10 mil dessa matrícula aqui, e esses outros 2 mil eu estou pegando dessa outra matrícula do lado. Então, essa situação vai ter que estar exposta no requerimento, na petição inicial do usucapião. Inversamente, também, se a área usucapida for menor, ele vai ter que dizer que eu estou usucapindo só um pedacinho, vai sobrar tanto de área remanescente. Sobre as construções nos imóveis objeto de usucapião. No artigo 1142, ele diz que nos casos de imóvel edificado, será aberta matrícula para o terreno, promovendo-se na sequência a verbação da benfeitoria ou da pendência de sua regularização, observados os requisitos do disposto na parte geral deste Código de Normas. A parte geral fala, então, que para a averbação da construção, a gente precisa de solicitação de CCO e CND. O usucapião, embora seja mais flexível, ele não isenta a apresentação de CCO e CND para a averbação da construção. Então, a gente tem que fazer essa solicitação. Então, apresentaram para a gente um usucapião de um terreno que tem lá uma casinha de 70 metros quadrados, né, ou, sei lá, 80 metros quadrados, a gente vai solicitar CCO e CND para fazer essa averbação. Ou, se ele não quiser regularizar nesse momento, ele pode apresentar uma declaração de cindibilidade para regularizar posteriormente, e nesse momento a gente só faz o usucapião. Nessa segunda hipótese, a gente vai então promover a averbação da necessidade de regularização da construção nessa matrícula usucapida. Entrando na seção 3 do capítulo de usucapião,
ele fala um pouquinho sobre umas regras especiais. São só 3 artigos, bem tranquilos, mas que são bastante importantes para o registro de imóveis. No artigo 1144, ele fala que a existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel, uso capião, não impedirá o reconhecimento extrajudicial da uso capião, desde que seus titulares tenham sido notificados no curso do procedimento. Então, eu tenho um ônus lá na minha matrícula, eu tenho que ter a anuência desse credor para o meu uso capião, né? E se intimados, mas sem manifestação sobre a manutenção ou cancelamento do gravame, nós transportaremos o ônus. Então, a gente pode notificar esse credor, ele vai falar assim, ah, não, pode cancelar esse ônus. Ele vai apresentar ali um termo, uma declaração para cancelamento de ônus, ou ele vai falar, não, tem esse ônus, vai manter. Ou, se ele ficar silente, a gente vai manter da mesma forma e vai fazer o transporte desse ônus para a matrícula do uso capião. No 1145, diz que é vedado o reconhecimento de uso capião de imóvel objeto de garantia no sistema financeiro da habitação. Então, imóvel alienado pelo SFH não pode ser objeto de uso capião. E o artigo 1146 fala que o uso capião poderá ser registrada ainda que a área do imóvel seja inferior à fração mínima de parcelamento, no caso de imóveis rurais, ou área mínima de lote urbano. Então, na maioria das vezes, o capião é realmente utilizado para essa finalidade. Eu tenho um imóvel rural que foi alienado em partes e essa parte é menor do que a fração mínima de parcelamento. Qual que é o meio que a gente vai utilizar para fazer a regularização desse imóvel? O uso capião, porque ele permite. Então é isso, gente. Trouxe uma frase aqui, viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre, do Mahatma Gandhi, e é isso que a gente está fazendo todos os dias. A gente aprende todos os dias como se fosse viver para sempre. Obrigada, pessoal!